No Brasil, o número de famílias que desejam adotar é 5 vezes maior do que as crianças e adolescentes aptas para adoção. Essa grande diferença acontece por conta do perfil pretendido. Apenas 20% das famílias habilitadas optam por crianças com mais de 5 anos. O ponto de vista de hoje fala sobre a adoção de crianças mais velhas. Informação e conscientização vencem o preconceito. É o que diz Vandercy Júnior, coordenador do Projeto TEIA. E eu vejo que a adoção de crianças maiores, né, e adolescentes é possível, né, e tem obtido muito sucesso nos casos que tem acontecido. Cláudio Garcia da Silva, psicólogo da Vara da Infância, destaca que todo o processo de adoção deve seguir as vias legais. Eu acho muito importante quando as pessoas pensem em adoção, que elas busquem a Vara da Infância, né, que elas façam isso pelo meio legal. É muito importante. Nós, da Vara da Infância, da Justiça, estamos do lado, né, das pessoas e queremos que elas tenham o maior sucesso na adoção. E é importante que ela faça por esses caminhos. O arquiteto Gil Castilho, que adotou crianças com mais de 5 anos, deixa um importante recado. Eu, como pai por adoção, falo que a adoção é amor e a gente tem que estar aberto a conhecer os nossos filhos. Nesse ponto de vista, a gente fala sobre a adoção. Eu começo passando alguns números aqui do Conselho Nacional de Justiça. Atualmente, no Brasil, 8.700 crianças estão aptas para receber novas famílias. Por outro lado, no Cadastro Nacional de Adoção, 43.600 pessoas estão cadastradas buscando o processo de adoção. Estou aqui com um psicólogo da Vara da Infância, aqui de São José do Rio Preto, o Cláudio Luiz Garcia da Silva. Ô Cláudio, por que esse número não bate? Tanta gente querendo adotar e menos crianças aptas a serem adotadas. Eu acho que tem uma questão que está muito ligada ao perfil que esses pretendentes, né, eles colocam quando eles vão fazer o cadastro para adoção. Nós temos uma grande, né, maioria, talvez aí 80% desses cadastros, desejando crianças até 5 anos de idade. E se você pegar essas crianças que estão aguardando, são crianças que provavelmente têm mais idade que esse. Ou são um grupo de irmãos, às vezes até tem criança de 3, 2 anos, mas faz parte de um grupo de irmãos que a princípio não se separa, né? A gente depois pode até abordar melhor isso, mas o objetivo é que você acolha, né, a família toda, o grupo de irmãos. Então essa é a grande dificuldade. Né, eu acho que é onde está o maior gargalo e o maior, né, problema para que essas famílias sejam atendidas. Aquele conceito que popularmente é conhecido como adoção tardia, não é? Que tem mudado a nomenclatura atualmente. Isso é um termo que vem, né, aí mais algum tempo, é adoção tardia, mas hoje se usa falar que são crianças mais velhas, são crianças maiores, né? Porque a adoção tardia dá uma ideia de que elas já deviam ter sido adotadas e não foram. E não é isso. Não tem prazo, né? Não tem prazo e são crianças que às vezes acabaram de chegar na situação de acolhimento e então elas são crianças mais velhas, são maiores do que esse perfil que hoje a gente pode pensar que está aí até 5 anos. Até 5 anos é o perfil. É o perfil maior, assim, que é desejado, né? E a realidade aqui de São José do Rio Preto, ela reflete essa realidade nacional? Como é que são os números daqui? Você ela reflete enquanto pretendentes, a gente pode pensar que é esse perfil, os pretendentes de Rio Preto. Hoje a gente tem aí cerca de 170 cadastros habilitados, né, que já estão prontos para adoção. Desses 170, você vai ter também aí uns 80% que colocam o perfil até 5 anos de idade, né? A diferença, talvez, para a gente aqui de Rio Preto é que a gente não tem crianças e nem, às vezes, crianças maiores, né, para adoção, assim, de imediato. Sim. Né? Então, mas essa questão também se repete aqui no nosso município. O Vandercy Júnior também está aqui conosco hoje, ele é do Projeto TEIA. Júnior, explica pra gente, a gente começou falando da adoção, mas tem todo um processo anterior, que é antes dessa criança ser destituída e da família biológica. Quais são esses passos? Que outras tentativas são feitas, né, antes dessa criança estar apta para adoção?
Bom, eu vou começar um pouquinho antes de entrar no TEIA, né? Essa criança ou esse adolescente vai para o TEIA por 2 caminhos. Ou pelo conselho tutelar, né? Em situação flagrante, ou via judicial, né? Por determinação judicial. A partir do momento que entra no programa TEIA, a equipe começa a fazer busca dessa família biológica, família extensa, né? Com o intuito de reintegrar com essa família natural, né? Após essa busca, é feito todo um trabalho com a família de um plano de ação, né, para tentar solucionar a situação que ocasionou o acolhimento, né? Esgotado essa possibilidade com a família biológica, né, que seria a mãe e o pai, nós vamos tentar inserir, né, com a extensa. Esgotado com a extensa, aí sim é sugerido via processo também a inserção em cadastro de família substituta. Ô, Júnior, e hoje, quantas crianças e adolescentes estão em acolhimento institucional aí pelo TEIA? E explica pra gente um pouquinho, talvez tenha gente que ainda não conheça, o sistema, essa criança é inserida numa família, né? Ela tem uma mãe social, como é que funciona? Isso. O programa TEIA funciona como cuidadoras residentes, né? As conhecidas mães sociais, por CLT, mãe social, né? Atualmente nós temos 6 casas-lares, né, que nós chamamos de casas-lares, que comporta de 0 até 8 crianças, dependendo se tiver muito acolhimento, até 10 crianças. Entendi. Mas o que preconiza a lei é até 8, né? Até para ter um olhar mais individualizado, um olhar de família realmente, né? Não uma instituição. Entendi. Né? Essas casas-lares ficam crianças de 0 a 18 anos, né? Então são casas mistas. Elas ficam lá, tem uma rotina normal como de qualquer outra criança. Frequenta a escola, saúde, né? Faz todo esse trabalho e a mãe social vai estar acompanhando todo esse processo desse desenvolvimento dessa criança e desse adolescente. Tá certo. E hoje quantas crianças e adolescentes estão? Atualmente nós estamos com 36 crianças, tá? E adolescentes. Dessas 36, nós temos 8 em estágio de aproximação com família substituta, tá? Temos algum que já foi feito todo esse trabalho de esgotar com a família biológica extensa, né? Temos alguns casos que estão em estudo ainda e alguns casos que não foi para a família substituta porque não tem cadastro, ou também porque essa criança ou esse adolescente não deseja ir para uma família substituta, que isso também é respeitado. Perfeito. Né? Quando é esgotado a possibilidade, nós trabalhamos a equipe com o desenvolvimento da autonomia desse adolescente. Atualmente nós temos uma pré-adolescente e um adolescente, né, que está aguardando uma família substituta, porém ainda não tem no cadastro. Tá. Só complementando, talvez, essa questão do acolhimento, né? As crianças, adolescentes, quando vão para o acolhimento, por esses meios, é previsto que cada 3 meses haja uma audiência com o juiz para avaliar a situação de cada criança, cada adolescente. Então, assim, elas entram para o acolhimento, o TEIA, né, já começa a fazer um trabalho, enfim, com a família biológica, e cada 3 meses, então, é chamada a família biológica, a família extensa, os programas todos, as secretarias municipais, para ver que tipo de oferta, né, de alguma assistência para essa família é possível para que essa criança adolescente retorne, para que reverta. Ou que vá para a família extensa, ou que retorne para a família nuclear. Sempre visando, nesse primeiro momento, que a criança permaneça no núcleo familiar. Né? Isso também é uma questão que sempre é colocado no grupo de pretendentes de apoio à adoção, na época que eu frequentava mensalmente, e que às vezes os pretendentes à adoção não entendem isso, né? Que o Estado ele tem que garantir a saúde, o bem-estar da criança e do adolescente. Então, ele visa inserir novamente no núcleo familiar, biológico, né, e na família extensa, e isso leva um tempo. Então, às vezes, os pretendentes à adoção, eles não entendem porque, às vezes, há uma demora. Entendi. Né? Então, porque
quem cuida primeiro, né, o Estado cuida primeiro das crianças e dos adolescentes, né, e depois vem as famílias produção, enfim. Quem está aqui, o Gil, está aqui com a gente, ele e o marido, eles adotaram 3 crianças. Na época elas tinham 5, 6 e 8 anos, né, Gil? Conta pra gente, no caso de vocês, como é que foi? Vocês, quando preencheram o cadastro, deixaram um cadastro mais amplo? As crianças são daqui de São José do Rio Preto? Como é que foi esse processo? Bom, quando a gente decidiu, né, para adoção, a gente sempre quis a adoção, eu e meu marido, mas a gente, a princípio, tinha pensado em 2 crianças, né? E aí a gente foi amadurecendo a ideia e mudamos o cadastro para 3 crianças, tá? Quando você mudou o cadastro, você já sabia que eram 3 irmãos ou não? Sim, quando eu mudei o cadastro, mudei para 3 irmãos, né? De 0 a 10 anos. Tá. E não eram daqui, eram do estado de Minas Gerais. Como é que foi feita essa aproximação? Como é que foi esse pontapé inicial? Foi por busca ativa, né? Hoje existem vários grupos no Facebook e tudo mais para ajudar nessa busca ativa por crianças maiores de 5 anos e grupos de irmãos. E então foi por busca ativa, a gente teve contato via Facebook e depois do Natal a gente recebeu a ligação de uma psicóloga lá de Minas Gerais, né? Foi até no dia 28 de dezembro, no recesso judiciário, e que a gente até ficou meio surpreso, né? achando que era alguma questão assim, mas como, né? Uma psicóloga entra em contato, a gente ficou meio duvidando, até a gente entrou em contato com a psicóloga que dava assistência aqui em São José do Rio Preto, pra saber se podia ocorrer, né? que é a Ana Carolina, que era assim mesmo, ela até ficou meio, né, espantada. Mas logo depois ela ficou meia hora no telefone com a gente, então havia já um trabalho deles lá, querer já colocar essas crianças num núcleo familiar. Sim. O que mostra, Gil, que é aquilo que você falou, que não é uma demora, porque quando se vê a necessidade real, a possibilidade real, o contato é urgente, né? Sim, é urgente, né? E a questão da adoção, a conta não bate, eu acho que a gente tem que ver também anterior a isso, anterior à história da adoção no Brasil, né? Que antes era adoção à brasileira e tudo mais. Então isso a gente carrega na nossa sociedade ainda muitos preconceitos, muitos estigmas, né? Tanto questão da adoção, tanto questão racial e tudo mais. Então por isso que às vezes essa conta não bate também, não fecha também, porque há uma crença da nossa sociedade que a gente tem que ter laços consanguíneos são maiores do que qualquer coisa e não os laços construídos através do amor. Ô Cláudio, com relação ao cadastro das famílias, das pessoas que querem adotar, como é que ele é feito? Ele é bastante extenso? Quais são os primeiros passos quando se preenche esse cadastro? A partir do momento que se decide, né, começar esse processo para se cadastrar para adoção, hoje, inclusive, nós estamos tendo uma mudança. Até recente, agora, você ia até a vara da infância, lá preenchia um requerimento com dados básicos, e esse requerimento ia para a equipe técnica de psicólogos e assistentes sociais para aguardar o curso preparatório. Então, seria esse o primeiro passo, você se inscrever, e hoje está podendo ser feito por um site, inclusive o pretendente vai poder entrar no site e acompanhar e fazer o próprio cadastro dele. A partir do momento que ele faz o cadastro, o primeiro passo aqui, né, na realidade da nossa comarca, é fazer o curso preparatório. O que é isso, né? Nós hoje temos 2 encontros com os pretendentes, onde ele vai ter noções, desde noções jurídicas sobre adoção, noções sobre cuidados com a criança, noções sobre a própria adoção, né, sobre os desafios que se propõem para a adoção do ponto de vista psicológico, do ponto de vista social. Então, ele vai cumprir essa etapa. Uma vez cumprido, né, esse curso, aí sim ele vai poder ingressar com a documentação para estabelecer um processo, e aí vai ter a avaliação psicológica e social, que é o momento da avaliação. Então, nesse momento, o pretendente é chamado na vara da infância, tanto pelo psicólogo quanto pelo assistente social, e aí vai se avaliar, assim, desde a motivação dele, as condições emocionais que aquela família, aquele pretendente está, as condições sociais também, né? É importante, não precisa ser rico, não precisa
ser abastado, nada, mas você precisa estar em condições de oferecer, né, a chegada da criança, né? o sustento, né, uma condição mínima ali, digna para receber. Então, aí é feito esse período de avaliação, né? Ele não é muito demorado, ele é até 45 dias feito essa avaliação. A partir do momento que termina a avaliação, aí os profissionais fazem um relatório e encaminham para o juiz e para o Ministério Público, que vai para o Ministério Público. E o juiz, o Ministério Público, então, o Ministério Público dá o parecer e o juiz dá a sentença. Se, né, normalmente, né, a gente tem um histórico aqui da maioria dos cadastros não terem nenhum problema, serem aprovados. Apesar de ser criterioso, a gente procura elucidar muito assim, os pretendentes sobre o porquê, né, caso não dê certo o cadastro, por que aquilo está acontecendo. Certo. Mas, uma vez que isso for favorável, então o juiz então, pode dar a sentença habilitando aquele pretendente a constar, né, no cadastro. Aí, então, ele vai para o cadastro local e também hoje, né, tem um cadastro. Automaticamente ele é inscrito num cadastro nacional. E depois a gente pode conversar um pouco, porque as pessoas têm muita dúvida sobre isso também, né? Do ponto de vista prático, eu preciso ter um advogado para acompanhar esse processo ou não? Não. Todo o processo ele é gratuito, né? Tanto que hoje é isso, você vai poder entrar no site e já fazer lá o seu pré-cadastro. Sua pré-habilitação ali, né? O cadastro, na verdade, né? Isso, você vai colocar seus dados, o seu interesse, e aí, a partir dali, já vai ser acionado lá na vara onde você pertence, né? A comarca que você pertence, já vai ser acionado para iniciar, então, todo esse procedimento. Mas todo ele é gratuito, você não precisa de advogado, né? Então, é só mesmo fazer alguns documentos que você vai ter que... No caso de um interesse numa adoção de uma criança mais velha, de um adolescente, tem alguma mudança, algum requisito que a lei exige ou não? A lei hoje, ela preconiza que quem pretende adotar crianças mais velhas, né, ele possa até ser acelerado esse cadastro. Então, a gente ainda está em implantação desse sistema para que isso possa ser filtrado já ali no início. Porque hoje, o que acontece? Ele só vai colocar o perfil da criança lá na frente, quando ele for fazer a avaliação. Quando ele faz a inscrição, ainda isso não está previsto. Né? Então, com a mudança do sistema, eu creio que isso já vai poder agilizar, né? Vai ser mais favorável. Júnior, e como que é feito o trabalho de comunicação com essas crianças? Elas são informadas que foram destituídas do poder pátrio ali da família biológica? Elas são informadas que elas estão aptas a encontrar uma nova família? Como que vocês trabalham essa questão? Sim, como eu havia falado, a partir do momento que entra, é feito todo aquele trabalho e a criança e o adolescente, né, lógico, e respeitando as questões da idade, sempre são orientadas e tem uma clareza muito grande da situação atual que a criança ou esse adolescente está. Né? Então, é feito todo um trabalho com a equipe técnica, que é uma psicóloga e uma assistente social, né, que vai estar acompanhando esse caso. Então, essa clareza essa criança ou esse adolescente tem, né, até porque é respeitado o desejo dessa criança e desse adolescente, né. Nessa inserção ou não de uma família, né? Exato. E todo o processo também é ouvido nas audiências concentradas, né, pelo juiz, pelo promotor, né, por toda a rede ali. É perguntado qual que é o desejo dessa criança e desse adolescente. Perfeito. Vamos fazer um intervalinho, Matheus? Vamos sim. A gente faz um breve intervalo e volta na sequência. Não saia daí. Ninguém da família pensava que a Deg iria levar a nossa filha. Nós achávamos que era uma simples enxaqueca. Os sonhos dela foram interrompidos, a vida dela foi interrompida. O perigo é para todos. O combate também. Faça a sua parte. Com ações simples, podemos combater o mosquito. Ministério da Saúde. Governo Federal. Quanto mais mochilas se fecham, mais oportunidades se abrem para todos. Sua colaboração não financia só mais um caderno. Quando você doa, dá a chance para milhares de crianças e adolescentes continuarem estudando. Colabore e veja como você constrói essa história. lbv.org/nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro.
A gente é assim. Quanto mais faz, mais dá conta de fazer. Mais desafios quer encarar. Valoriza cada momento. Agradece a vida e segue na luta. Sem medo de seguir em frente. A gente sabe que não usar o cinto é perigoso, mas acaba se arriscando. Até que um dia você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. Estamos de volta hoje falando sobre adoção, especialmente de crianças mais velhas, de adolescentes. O Gil está aqui com a gente. Ele adotou 3 irmãos biológicos, não é, Gil? Ô, Gil, como é que foi feito esse processo? As dificuldades que você encontrou ao longo do processo de adoção? Bom, algumas dificuldades por ser casal homoafetivo, interracial, mas em nenhum momento foi o processo dentro do Poder Judiciário, Sim. tanto daqui da comarca de São José do Rio Preto, como a comarca de Minas Gerais, né? Mas o preconceito se deu através do abrigo, né, das crianças lá de Minas Gerais, que teve uma resistência em facilitar, em ajudar nessa aproximação com os nossos filhos, né? Porque a aproximação é um período muito delicado. É uma família que está se formando, uma família que está se conhecendo. São 2 adultos com suas histórias, são 3 crianças que já têm suas histórias, que já passaram expectativas, né? Expectativas nossas, das crianças, né? Então, essas 2 realidades estão sendo confrontadas e estão se formando, estão se construindo, são relações que estão se construindo. Então, é um período muito delicado. E o abrigo, ele teve bastante resistência e nos deixou muito tenso, muito preocupados, porque a qualquer momento a gente tinha a sensação de que a adoção seria revertida. Eles não queriam... Não dariam aquele apoio, isso, né? não apoio para que acontecesse a adoção efetivamente. Quantos contatos vocês tiveram com as crianças desde o início do processo? Olha, nós fomos lá, eu acho, 4 ou 5 vezes para Minas Gerais, 700 quilômetros mais ou menos, então a gente teve bastante contato com eles, né? O primeiro contato foi lá, a gente ficou 3 dias, o segundo contato a gente foi buscá-los para passar um período aqui, que foi na época do carnaval, ficaram 10 dias, e logo depois a gente levou eles e tudo mais, buscamos e levamos, e depois a gente buscou eles definitivamente. E ansiedade nessa hora, ô Gil, como é que você trabalha com ansiedade? Olha, você teve muita ansiedade ou não? Como não? Muita ansiedade. Quando a gente foi conhecer eles pela primeira vez, a gente levou 3 diários para eles, né? Para eles não ficarem tão ansiosos. E aí, todos os dias, eles faziam um diário e eu fazia um vídeo, fazia um diário meu também para eles, né? Pro nosso segundo encontro, a gente relatar como foi essa espera. Mas é muita ansiedade, são muitas preocupações e ainda mais a preocupação de o abrigo... não tá com você ali, né? Eles não estarem com a gente, na verdade. Ô Cláudio, o Gil até tocou numa questão falando que não encontrou nenhum impedimento dentro do Poder Judiciário no caso da adoção feita por um casal homoafetivo. E eu queria que você explicasse pra gente, realmente não há impedimento, às vezes as pessoas pensam, casal homoafetivo ou uma pessoa solteira, não há esse tipo de impedimento no Poder Judiciário, né, para quem pretende adotar uma criança, um adolescente? Uhum. Hoje não tem, né, qualquer impedimento, né, e eu acho que na maioria, né, dos lugares, aqui com certeza, né, a gente trabalha assim, isso não é um fator que pode inviabilizar, seja solteiro ou seja orientação sexual, homoafetiva, enfim, que isso seja um impeditivo, né. Primeiro é respeitar lá os critérios da lei, você tem que ter mais de 18 anos e ter 16 anos a mais que o adotando. Então, esse é um critério, né? Para quem vai adotar adolescente, então vai demandar que seja uma pessoa mais velha pouco do que isso. E depois os critérios são de avaliação mais da sua condição para estar recebendo, né? A criança, o adolescente, enfim, sob seus cuidados. Cláudio, aqui pela experiência aqui da nossa comarca, dá para a gente estabelecer qual seria mais ou menos um
um tempo médio aí até a adoção ser concretizada, do início de estabelecer os contatos, os vínculos, ou isso é muito particular, varia muito de caso para caso? Não, tem um tempo previsto até em lei. O que demora muito, né, talvez isso é a grande ansiedade, na verdade não é nem quando inicia o processo de adoção, é enquanto você é habilitado até você ser acionado para receber a criança, porque isso vai demandar muito do seu perfil que você colocou. E aqui em Rio Preto, assim, hoje, se você colocar uma criança até 5 anos, mesmo sendo cor indiferente, hoje já é um fator muito menor, assim, escolher a questão de étnica, de cor, você vai ficar 7 anos aguardando para ser acionado, mais ou menos, né? Agora, a partir do momento que você é acionado para o cadastro, aí vai demandar muito da situação específica, né? Cada situação singular. É previsto um estágio de convivência de 3 meses. Então, ali primeiro você começa com essa aproximação, como o Gil falou, se for criança maior, né? Quanto maior a criança, ou dependendo da personalidade da criança, às vezes demanda um tempo maior. Mas, a princípio, você vai começar a fazer alguns contatos no acolhimento, visitar a criança, conhecer, né? Até esse momento dessa empatia ali, né? Entre você e a criança. É o momento que você pode, inclusive, dizer, olha, não acho que agora, ou não senti que foi legal. Ali. Esse primeiro contato, né? Se no primeiro contato você ou você pode ir lá conhecer a criança, voltar a dizer, olha, eu vou aguardar, não é o momento, não há nenhum problema, não vai interferir no seu cadastro, não vai interferir em nada. Né? Mas a partir do momento que você, eu quero, né, eu acho que vou continuar no processo para adoção, aí então é feito alguns contatos, geralmente através da intermediação do acolhimento, né? Eles têm uns espaços para os pretendentes irem, ficam lá, brincam com a criança, aí depois chega o momento que começa a tirar a criança do acolhimento, pode passear, devolve até o momento que vai para casa, passar final de semana e tendo um ok que está, né, tanto do acolhimento quanto lá dos profissionais judiciários que entenderam que a gente se conversa muito a respeito disso, que está tudo bem, então a criança vai para a guarda dos pretendentes. Aí o juiz dá uma guarda para fins de adoção. Nesse momento você tem o direito já à licença, no caso maternidade, paternidade. Já nesse momento? Nesse momento, a hora que você pega a criança para a guarda para fins de adoção, então você já entra com, né, já tem o direito de ter esse tipo de benefício. E a partir daí, então, você começa o estágio de convivência, que se for um bebê, uma criança muito pequena, pode ser um mês. Só para ver ali se está tudo bem, se, né? Mas se for uma criança maior ou um grupo de irmãos, então vai esses 3 meses. Se a gente entendeu, né, que está tudo bem, que houve uma boa adaptação ou que, né, que estão envolvidos mesmo no processo, ali já pode dar um parecer favorável à adoção. E aí, então, abre-se um outro processo, porque aí isso é feito ainda dentro de um processo que chama medida protetiva. Ok. Sim. E aí o juiz, então, abre um processo de adoção, que é coisa de um mês e pouco, esse processo ele se conclui. E aí seria a guarda definitiva, né, ao concurso. Aí já não é mais guarda, aí você se torna pai, mãe, você tem o poder familiar hoje, né, que a gente chama, e aí é seu filho. Né? A partir daquele momento, você inclusive altera o nome. Até nesse período do estágio de começo, você não altera o nome da criança formal. Ok. Né? Ela continua, ela tem que ter um nome original lá, o nome biológico da família. E depois, quando você faz o processo de adoção, você já escolhe o nome da criança. A gente recomenda, dependendo se a criança for maior, para não mudar o primeiro nome ou tentar compor esse primeiro nome. E aí já coloca o sobrenome, né, dos adotantes, então sai um novo registro, certidão de nascimento, com todos os dados. Não sai nada referente à vida pregressa da criança, do adolescente. Então, vai ser um certidão de nascimento, é seu filho. E ali decisão irrevogável. Irrevogável. Ele só vai sair, né, de você se houver uma destituição de poder familiar, como qualquer outra pai, situação. Mãe, biológico. Qualquer pai e mãe. Mas é esse fundamento. Ô, Júnior, lá no TEI aqui, com relação ao município, quais são as práticas e os processos que vocês usam para criar essa aproximação entre a criança e essas famílias que querem adotar? Principalmente dessas crianças maiores, sim, né, nós temos pensado muito com os técnicos da vara, como o Cláudio falou, nós sempre estamos entrando em contato, né, para trocar ideias. Nós temos pensado, em alguns casos,
apresentar uma foto, né? Algumas cartas, né? Antes do encontro, né? Até para criança já ir conhecendo, para esse casal ir conhecendo. Criando esse vínculo. Né? E já ir criando essa vinculação. Após esse procedimento, normalmente é feito o encontro lá na sede do TEIA, né? Aí fica sendo monitorado, né? Pelo psicólogo e pela assistente social, né? Do serviço de acolhimento. E aí vai construindo essa vinculação, né? Nós vamos fazendo essas visitas, aí vai evoluindo, vai saindo, né? Principalmente de crianças maiores, que às vezes de início pode não ter uma empatia logo de primeiro, né, encontro. Então aí às vezes é um pouco mais longo, mas tem adolescentes que já aconteceu, que já no primeiro encontro teve uma vinculação, uma empatia, e assim, foi um processo mais rápido. A gente fez isso. A gente fez uma apresentação, eu fiz uma apresentação da nossa família e no final a gente perguntava, da apresentação a gente perguntava se eles queriam fazer parte da nossa família. E aí logo em seguida eles viram e mandaram várias perguntas, né, por e-mail e tudo mais. Então o primeiro contato foi através dessa forma e que é muito bacana. Porque você conhece ali, né? O primeiro contato. O primeiro mesmo, contato. Né? Para a hora que a gente chegar, eles já sabem, né? Construir o nosso rosto, as nossas feições, enfim, já algumas. A expectativa começa a se fundir na realidade. Né? Ô, Júnior, e com relação à ansiedade dessas crianças, desses adolescentes, como é que vocês lidam com isso? Você sente uma ansiedade muito grande em querer ser adotado, em querer fazer parte de uma família? Sim. Algumas crianças maiores chegam a verbalizar, né, que desejam muito uma família, né? Quando nós percebemos que começa gerar um sofrimento, essa ansiedade, né? Nós temos alguns parceiros, né, que nós chamamos de madrinha ou padrinho prestador de serviço, que são psicólogos que se cadastram e abrem algum horário para estar atendendo, né? Então, dependendo da situação, essa criança ou esse adolescente é encaminhado para um desses parceiros do município, né? Ô Gil, em geral, quando as pessoas falam de adoção de crianças mais velhas ou até adolescente, às vezes vem uma ideia de que talvez o vínculo fosse mais difícil de ser estabelecido. Como é que foi no caso de vocês? Vocês começaram com essa apresentação inicial, mas foi muito de bate-pronto esse encontro entre vocês e as crianças? Eu acho que eu costumo sempre fazer relações, né, adoção com as nossas relações cotidianas, né? Uma relação de amizade, uma relação de genro, uma relação de genro e sogro, enfim, elas são construídas. E a relação de adoção nada mais é que ela vai ser construída. Até mesmo com crianças, com bebês, com filhos biológicos, você constrói esse vínculo. Né? Então, a gente vai construindo aos poucos esse vínculo e tudo mais. A gente tem que sempre ter... A adoção, ela não é um bicho de 7 cabeças, mas ela também não é impossível. Né? Então, a gente tem que ter muito isso. Hoje, a paternidade é muito idealizada, os filhos são os donos das casas, então é muito difícil, né, a paternidade em si, seja biológica ou adoção. Só que a adoção, as crianças, como são maiores, elas já vêm com a sua personalidade, né? Então você tem que saber lidar, você tem que estar aberto para conhecer, né? Muitas pessoas falavam, né? Você vai moldar do jeito que você quer quando é bebê, né? Primeiro que criança não é uma massa de modelar. Mas a gente ouve muito isso. Então por isso que eu estou repetindo aqui. Mas você vai construindo e respeitando essa história. Mesmo, conhecendo, aberto para conhecer o seu filho. E você vai construindo esse vínculo e ele vai começar a absorver alguns hábitos seus, né, que você nem tem ideia. Porque o amor, ele faz isso, né? A projeção da criança faz isso. E aí você transforma, a criança se transforma, a gente se transforma muito. Então todos se transformam
E aí muitas pessoas falam assim, mas nossa, né, parece mesmo que é seu filho biológico, né? Porque tem seus traços, tem seus jeitos, porque é a convivência e tudo mais. E não é fácil, né? Então cada um, eu tive 3, então cada um foi uma construção singular. Um jeito de conquistar, Um jeito de conquistar. Ó, minha filha mais nova, ela foi mais arredia, né? Não deixava nem eu passar a mão no cabelo dela. E isso eu sempre converso com ela, né? Você não deixava eu passar a mão no seu cabelo, né? Enfim. E hoje ela é meu xodó, a gente é muito grudado. Então vai se construindo. É só a gente entender que nós somos os adultos e eles são as crianças. E que com amor tudo se resolve. Ô Gil, você falou e paciência. Bastante paciência com 3. Gil, você falou da sua filha. Fala pra gente a idade que eles estão hoje, 9, e conta pra gente um pouquinho no momento da notícia ali que, olha, deu tudo certo, as crianças vão pra casa com vocês. Essa casa já estava preparada, ainda não, ou como que fala, ingenuidade, achar que a gente está preparado para alguma coisa. A paternidade e a maternidade a gente se prepara todos os dias, ainda mais depois da adolescência e tudo mais. Mas quando a gente recebeu a notícia de que eles viriam, foi um alívio, né? Porque para nós o processo de aproximação foi muito tumultuado, né? Por conta da resistência do abrigo. Então foi um alívio muito grande. E a gente já tinha alguma estrutura física preparada para eles, mas a gente começou a se preparar dia 28 de dezembro. Com tudo fechado. 2 meses antes. Isso. 2 meses antes. Então, nesse sentido, foi mais tranquilo, né? A gente teve 2 meses aí para se preparar fisicamente, mas a questão da relação, assim, é no dia a dia, né? A gente estudou bastante, a gente fazia parte do grupo de apoio à adoção, né? Rio Pretense, então isso nos baseou muito, a gente teve bastante informação, a gente quebrou muitos preconceitos, então que é muito importante o grupo de apoio à adoção por causa disso, porque é um amparo para os pretendentes à adoção. Então quebra-se muitos preconceitos, né? Você é ligado com os dados reais. Muita troca de informação, Gil. Exatamente. Mas a expectativa é totalmente diferente da realidade. E aí a gente tem que estar aberto mesmo. Quando a gente recebeu a notícia, uma rúbrica, né, de um juiz. Aí você fala assim, nossa, como uma rúbrica, um rabisco muda tudo. Tua vida. Muda a nossa vida, a vida deles e tudo mais. Eu não sei se respondi tudo isso. A idade que eles estão hoje. A idade que eles estão hoje. Você faz muitas perguntas, desculpa. A Bia tá com 8 anos, o Eric tá com 9 e o Cauã tá com 11. Tá, joia. A gente faz agora mais um breve intervalinho, mas a gente volta já já. Não saia daí. Quem tem diabetes sabe que precisa ter um cuidado especial com a alimentação, já que o excesso de glicemia no organismo, provocado pelo alto consumo de carboidratos, pode provocar uma série de complicações para a saúde. Mas afinal, você sabe quais são os alimentos permitidos e os proibidos? Tire todas as suas dúvidas agora sobre este assunto. Pessoas com diabetes são totalmente proibidas de comer doces. Verdadeiro ou falso? Falso. O açúcar é apenas um tipo de carboidrato, mas eleva a glicemia rapidamente, além de não ter nenhum valor nutricional. Por isso, os doces não estão proibidos, mas devem ser consumidos com moderação. Diabéticos podem consumir frutas, até aquelas que têm sabor bem doce. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro! Não há fruta proibida para quem tem diabetes. Até mesmo as frutas que aumentam a glicemia mais rapidamente, como o melão e a melancia, não são proibidas. Mas atenção, o mais importante é controlar o tamanho da porção. Coma uma fruta média por vez ou porção picada de em torno de 150 gramas. Bebidas alcoólicas são proibidas para as pessoas com diabetes. Verdadeiro ou falso? Falso!
As bebidas alcoólicas não são proibidas para pessoas com diabetes, mas o consumo deve ser moderado. A recomendação é até 1 dose por dia para mulheres e até 2 doses para homens. Para quem usa insulina, é importante monitorar a glicemia e ingerir algum carboidrato junto com a dose. Assim, não haverá risco de hipoglicemia pelo consumo do álcool. Os carboidratos são os grandes vilões para quem tem diabetes. Verdadeiro ou falso? Falso! O que se deve observar é a quantidade de carboidratos na mesma refeição. Com um consumo moderado, é possível manter o índice glicêmico adequado. Pessoas com diabetes podem consumir alimentos dietéticos livremente, já que têm baixa concentração de açúcares. Verdadeiro ou falso? Falso! Há casos em que a retirada do açúcar requer inclusão de outro carboidrato ou nutriente, podendo manter teor final semelhante de carboidratos ou até mais quantidade de gorduras totais. Se você não sabe ainda se tem diabetes, basta realizar um teste muito simples, que é feito com apenas uma gotinha de sangue. Com 3 minutos de espera, já é possível saber se há alteração na taxa de glicemia. Tanto o exame como o tratamento, caso o diagnóstico seja positivo, são oferecidos gratuitamente pelo SUS. E nesse ponto de vista a gente fala sobre adoção, sobretudo a adoção de crianças mais velhas, de adolescentes. O Cláudio, que é psicólogo da Vara da Infância aqui em São José do Rio Preto. Ô Cláudio, eu posso durante o processo mudar o meu perfil, mudar a minha planilha do que eu fiz lá no início do processo? Sim, você pode mudar a qualquer momento. Então é importante, quando você faz o seu cadastro, lá no primeiro momento que você está se habilitando, você vai preencher uma planilha com dados pessoais e com o perfil da criança que você deseja. É isso que nós chamamos, né, o perfil. Esse perfil vai ter lá o sexo da criança, a idade, inclusive em relação a algumas características, né, de saúde da criança, se você aceita a criança com problema de saúde, ou, né, ou doença tratável. Ou doença tratável, não tratável, ou decorrente de alguma situação familiar, de abuso, de incesto. Então você vai ter. Inclusive, os pretendentes, assim, eles colocam que nesse momento é uma situação bastante difícil, né, eles se sentem bastante desconfortável, porém é importante que você coloque esses dados, porque depois, quando tiver uma criança e a gente for buscar no cadastro, isso é feito no sistema digital, então, se você colocou alguma característica lá que essa criança é impeditivo dessa criança, e você não vai ser chamado nessa. O sistema não vai cruzar, não vai cruzar. Então é importante. E você pode sim, né, a qualquer momento fazer alteração nesse cadastro. Amadureceu a ideia, quero acrescentar mais algum dado no perfil dessa criança. Isso, é muito comum os pretendentes colocarem, ampliar a idade depois de um tempo, né? Às vezes chega no primeiro momento, coloca uma idade menor, e depois percebe, até pela realidade, né, da nossa comarca, que também eles vão se conscientizando dessa experiência, né, com criança mais velha, é tão, né, prazerosa, rica quanto com crianças menores. E aí eles podem, então, mudar. O que a gente, né, só avalia, assim, é que se essa mudança começa a ser constante, então a gente entende que também há uma instabilidade. Entendi. Uma dúvida, né? Então a gente pode chamar para uma reavaliação, porque também os cadastros, depois que eles forem aprovados, cada 3 anos, os pretendentes são chamados novamente para fazer uma reavaliação. Para saber se mudou alguma coisa na vida, às vezes, né, se continuam casados, estão juntos, enfim, como que está a vida. E nesse momento ele pode também falar que ele quer mudar o perfil. Né? A gente mudou, de 2 foi para 3. Então é tranquilo. Também tem que ver se os pretendentes à adoção estão mudando isso só para vir mais rápido, né? Então esse é o cuidado também do setor contato, técnico né? do judiciário, né? De verificar se o casal, por que motivo da mudança. É importante que né, a mudança, é importante que você tenha essa noção das crianças, né, mais velhas, mas é importante que você também se veja como pai e mãe de uma criança
às vezes com mais idade, porque mudar só para acelerar o seu cadastro, aí você vai se deparar com uma situação depois que pode não ser a que você imaginava, que você queria. Então, é isso. E mobilizar as crianças, né, é sempre uma questão muito delicada. Pois é. Porque quando você começa uma aproximação, um contato, a nossa expectativa é que aquilo caminhe, porque você mobiliza na criança uma série de desejos, de fantasias, de expectativas, e que vai ser muito difícil para aquela criança se isso não se concretizar. Ô Gil, a gente falando do perfil, da planilha, como é que foi no seu caso? O conflito surge desse confronto entre o desejo de ter o filho e também a atenção à realidade, né? O que você pode dedicar, às vezes você pensa numa criança que precisa de algum tipo de cuidado especial, você precisa estar atento à sua realidade também, socioeconômica, enfim, de tempo disponível, e isso chega a ser um conflito. Como é que foi para você? Sim, é um conflito do que o coração quer, né, e do que a razão impede. A gente não quer naquele momento ser Deus, né, e a gente se sente assim, como Deus, porque você escolhe praticamente tudo do seu filho, né, do seu, né, pseudo-filho, né, que já está se construindo lá na sua relação. Então, você escolhe raça, você escolhe cor, você escolhe o sexo, você escolhe se vem de uma história de abuso, se não vem, doenças tratáveis ou não, que tipo de doenças, né, limitações físicas ou de outro tipo. Então, é bem complicado. A gente terminou, eu e o Éder, a gente preencheu algumas partes e algumas outras partes que a gente falou, não, o que eu faço? Vamos pensar mais. E a gente preencheu junto com o assistente social, né, que aí elas nos ajudou a esclarecer isso. E aí você tem que ser muito real com as suas condições, você tem que ser muito racional, né? E aí que o racional entra. Eu posso me dedicar a uma criança que tem algumas limitações, me dedicar 100% do meu dia? Eu tenho essa disponibilidade, eu tenho essas condições financeiras para isso? Sim ou não? Então, hoje, não. Então, você vai colocar não, entendeu? É uma dor no coração, mas a gente tem que ser muito realista com as nossas próprias limitações e com os nossos próprios anseios da paternidade. Até eu acho que aproveitei também, assim, até para destacar isso. É muito criterioso esse trabalho, né? Para você chegar a ser habilitado, então, todo esse processo. É importante que as pessoas entendam que é a condição para elas adotarem, elas têm, né, tem que estar habilitado. Porque se você pega uma criança, traz uma criança de um outro lugar e não está habilitado, a tendência é que essa criança seja retirada. É o que a gente chama, Cláudio, dessa adoção brasileira, sem passar assim, pelo sistema oficial, né? Então, precisa estar cadastrado. Isso. Hoje a lei é muito rigorosa nisso. Tanto o casal cadastrado ou o pretendente cadastrado, ele tem que estar já habilitado, quanto a criança que ele trouxer, ela tem que estar legalmente disponível. Então, não adianta também, mesmo que eu estou cadastrado, eu vou em algum lugar, a mamãe lá resolveu me entregar uma criança e eu estou cadastrado. Não, se você chegar aqui, a hora que você for fazer o processo de guarda, essa criança vai ser retirada. Né? Antigamente se chamava do intuito persona, que é quando a mãe entregava a criança para aquela pessoa. Depois de 2010, a lei proibiu, então isso não é possível. Né? Tem que ser através do cadastro. Porque imagina se você pega uma criança dessa, acontece alguma coisa, você não tem um registro, você não tem os documentos e você pode até ser acusado criminalmente por essa... Sim, né? Pode então, se envolveu dinheiro, alguma coisa, aí é um crime também, é grave. Ô Júnior, e aqui no município, quais são os trabalhos que estão sendo feitos para sensibilizar os adotantes a expandir seu interesse por outras possibilidades, outros perfis de crianças e de adolescentes? O que tem sido feito? Sim, nós temos um grupo de trabalho, né, que compõe os técnicos da Vara da Infância, o Serviço de Acolhimento, o TEIA, os outros também já foram convidados, né, e o Grupo de Adoção Rio Pretense, tá, onde nós estamos criando algumas estratégias. Foi realizado recentemente uma reunião que até o Dr. Evandro, o juiz, participou, né? Onde o intuito, né, não é forçar que esses casais
habilitados alterem o cadastro, né? Mas o intuito é de mostrar que é a realidade, né, de crianças que estão no cadastro, né, de adoção, que não condiz com a expectativa, né, inicial, né? Então, assim, com esse intuito de mostrar a realidade, né, e de desconstruir várias fantasias, várias questões culturais, né, sobre a adoção, né? A nossa proposta de trabalho é desconstruir essas questões que é enraizado pela sociedade, né, que crianças maiores vão dar trabalho, né, que crianças adotadas dão trabalho, né? Tem essa crença cultural, né? E o nosso intuito é desconstruir e desmistificar essas questões, né? Porque filhos biológicos também vão dar trabalho, né? Adolescentes de filhos biológicos também vão dar trabalho. É as mesmas questões que é apresentada de uma criança adotada, também do biológico, né? Então é para desmistificar realmente. Falando em mito, Cláudio, às vezes algumas pessoas falam que o trabalho da equipe técnica causa até às vezes um pouco de receio, de temor, que parece um trabalho de investigação. Explica pra gente o que, na verdade, vocês querem detectar nesse contato com as famílias. No fundo, a gente, ao mesmo tempo, a gente quer avaliar, né, qual é a adequação para esse pedido, né, se de fato tem uma adequação. E também a gente passa muitas orientações durante esse processo, né, para que a pessoa consiga, né, encontrar nesse desejo dela isso que o Gil falou um pouco, entre o desejo e a realidade, né? Como se aproxima essas coisas. Às vezes a pessoa está muito longe da realidade dela, mas ela é como se estivesse ali quase numa fantasia a respeito daquilo. Então a gente, de certa forma, né, quando você aproxima a realidade daquilo que está no imaginário, às vezes isso causa também um desconforto, né? Mas é muito tranquilo, a gente conversa com as pessoas, a gente faz o número de entrevistas que for necessário para ir. Às vezes, se a gente perceber que tem alguma questão, né, podemos pensar, alguém que perdeu um filho e vai buscar na adoção né, uma outra criança. Sim, pode ir, desde que isso tenha sido elaborado, né? Não é uma forma de você colocar alguém para substituir. Porque essa criança ela tem ela tem uma história própria, ela tem que ter uma individualidade própria. E se você não elabora esse luto, você pode estar ali, né, às vezes projetando e vai dar um monte de uma série de problemas ali nessa relação. Então é mais nesse sentido da gente conseguir, né, junto com a pessoa, chegar a esse desejo, né, ao casal, a uma pessoa, dela ter a exata, né, ou mais próxima noção da realidade que ela está inserida também. Ô Gil, no teu caso, como é que foi o trabalho de respeitar essa história pessoal de cada um dos seus filhos que eles trouxeram quando entraram na sua família? Primeiro a gente quer saber como que foi essa história, né? Então eles trazem bastante relatos e depois a gente vai reconstruindo tudo isso, né? Como falar para o seu filho, né, que a sua mãe biológica te deixou no abrigo e que ele esperava todos os dias ela voltar e ela não voltou, né? Como que você constrói isso, sabendo da realidade brasileira, que não é só, né, responsabilidade dela, mas e também que ela não é a pessoa a ser odiada, né? Mas ao mesmo tempo falar para ele que isso não vai acontecer mais, entendeu? Então é um limite que a gente tenta passar para a criança que agora ela tem outra família, né? Que ele segurança, né? Que tem duas, que ele vai sempre ter a família biológica, que sempre vai ter a mãe e o pai biológico lá no coração deles e tudo mais, que agora tem uma outra família e que essa outra família, essa outra história está começando agora, né? E que vai ser diferente essa outra história, porque no começo eles estão muito inseguros, né? A qualquer momento eles podem ser devolvidos na cabeça deles. Então isso a gente constrói diariamente com eles. Então vem muitas dúvidas, enfim, e além de toda a história deles, de dificuldades, de limitações, que aí a gente vai trabalhando isso diariamente.
é exaustivo, né? Ser pai ou mãe, tanto biológico como adoção, é exaustivo. A adoção de pessoas, de crianças e adolescentes maiores é também exaustivo no sentido de você tem que estar aberto, você tem que estar disponível à história e conhecer o seu filho. Você está conhecendo o seu filho. Dedicação. Dedicação total. Ô Gil, a gente falou um pouco dos mitos que envolvem as áreas judiciárias, até as crianças institucionalizadas. E no seu caso, quais foram as bobagens ou ideias erradas que ou falaram para você, ou que talvez você em algum momento teve, e que envolviam um processo de adoção? Que falaram e que falam, e que ao mesmo tempo, às vezes a gente fica meio, nossa, né? Que saco, tô ouvindo isso de novo. Nossa, poxa vida. Mas a gente tem que saber qual é o nosso papel dentro da sociedade. Então a gente tem que instruir também, porque às vezes fala por ignorância. A gente sabe quando fala por maldade, ou por ignorância, ou desconhecimento. Então eu já ouvi várias coisas, como assim, do que eles te chamam, seus filhos, né? Do que eles me chamam? De pai, ora. Né? No meu caso, eles chamam pai Gil e o pai Éder. Né? Tem sempre o pai acompanhando o primeiro nome nosso. Mas é uma relação que você vai construindo. Né? Então tem outras bobagens também que a gente ouve, achando que, enfim, sabe... Querem ajudar? Querem ajudar, ou então constroem-se coisas como a adoção. Mas você não tem medo de acontecer alguma coisa e depois ele fizer alguma coisa contra você, né? Por ser filho por adoção. Então, essas coisas que tá muito assim, no inconsciente. Que tem algumas fantasias assim mesmo. Por exemplo, a da criança ser mal educada, né? Vem de uma família que... Mas é engraçado. Tem maus hábitos, né? Maus hábitos e tal. E eu já tive experiência, que a gente acompanha o estado de convivência, né? E de crianças mais velhas. Dos pretendentes ficarem assim, admirados, assim, como são crianças organizadas, porque o acolhimento, eles estimulam muito a autonomia, né? Como são muitas crianças que passam, então não dá para ficar ali, né? Então, assim, as crianças levantam, arrumam a cama, vão para a mesa, assim, sabe se comportar na mesa, comem de tudo, né? Nossa, mas as crianças comem de tudo que eu faço, tá bom? Então é uma surpresa, assim, para os pretendentes perceber, né, que essas crianças, elas têm todas já também uma construção muito pessoal delas, que inclusive se choca muitas vezes com os filhos biológicos, que não querem fazer isso, não querem ver os pais, não conseguem pôr limites, e as crianças já vêm todas, muitas vezes as crianças vêm com uma série já de autonomias que surpreende. Sim, a independência delas, né? Isso é muito interessante, muito visível. Ô Júnior, pra gente começar a encerrar o programa, eu não tenho condição de adotar, eu acho que eu não tenho o perfil de um adotante. Mas eu quero estar perto de uma criança, eu quero ajudar, talvez passar um tempo com ela. Existem programas também nas casas de acolhimento que famílias podem se aproximar dessas crianças, não podem? Sim, que seria o apadrinhamento afetivo que nós chamamos, né? Para ser um candidato a apadrinhamento afetivo, a pessoa precisa fazer um cadastro no site da prefeitura, tá? Ele vai preencher os dados lá, posteriormente vai ser chamado, né? Vai passar por uma capacitação, né? E após essa capacitação, se tiver tudo dentro do que necessita realmente, né? E às vezes até o desejo da pessoa, porque às vezes a pessoa vai com uma intenção, novamente, né? A fantasia exato, né? E chega lá, nessa capacitação desiste, né? E aí passou por todo esse processo, aí é feito um encontro com as crianças que estão também para o cadastro, para o apadrinhamento afetivo. E aí passa o final de semana, como é que é? Isso, é feito também uma aproximação, né? Claro, é feito também através de cartas, foi feito já um trabalho junto com o Instituto Rio Pretense de Psicodrama aqui, que atuou, as universidades também que fizeram a capacitação, a Vara da Infância, o Serviço de Acolhimento, foi feito todo um trabalho em rede, né? E aí até chegar ao encontro e tá dando muito certo. Tem crianças que são crianças maiores, né? Mas a maioria adolescentes que vai com um padrinho e para
construir um vínculo após aos 18 anos, né? Certo. Muitas não, mas alguns casos que não vai ou para uma adoção ou que não tem a possibilidade de retorno para a família biológica, nós desenvolvemos a autonomia desse adolescente para a vida adulta. Sim. E aí o apadrinhamento é com esse intuito até de um apoio após os 18 anos. Legal. Cláudio, e no caso de uma pessoa que pretende iniciar esse processo de adoção, mas ainda talvez esteja um pouco perdida, necessitando de informação, uma visita à vara da infância, talvez a equipe técnica possa ajudar nesse primeiro momento, dar as primeiras orientações? Sim, eu acho que pode nos procurar na vara da infância, tem psicólogos, assistentes sociais que a gente pode conversar, e é importante a pessoa ir entrando em contato, assistindo alguns filmes, tem séries na Netflix, tem filmes, é começar a entrar nessa temática, né, para ir também saindo desse nível só do imaginário, e entrando em contato mais com os desafios que a adoção põe. E é importante, assim, acho que uma coisa destacar que aqui em Rio Preto, né, a nossa realidade, é porque as pessoas também têm essa fantasia, estava falando de fantasia, que aqui tem crianças adotáveis que estão aí esquecidas. Não tem, né? Todas as crianças, né, que estão em acolhimento têm esse processo de passar por audiência a cada 3 meses. Então, a todo momento, assim, está se olhando a situação das crianças e buscando, se elas têm condições de ir para adoção, buscando pretendentes para elas. Então, não existe crianças esperando que estão lá largadas. Bem como também nós não temos, né, eu acho que até o doutor Evandro deu uma entrevista esses dias, falando, nós não temos estoque de crianças também. Sim. Então, as pessoas têm que entender que às vezes não vão ser atendidas por conta de que é isso, é a nossa sociedade. Realidade é essa. É essa, né? Não tem crianças, né, que são produzidas, né, para adoção. Então, mas assim, as pessoas podem nos procurar e a gente vai orientar, enfim, isso, né? Informação é tudo, isso, né? Gil, e deixar um recado para quem está nos assistindo e talvez esteja pensando nessa ideia da adoção. Que recado que você deixa para essa família que está com essa ideia na cabeça? Por onde começa? Onde busca informação? Amadurece a ideia primeiro? Que recado que você deixa? Eu acho que é importante isso que o Cláudio falou, né? Você entrar em contato com esse mundo da adoção. E em séries, em livros, enfim, na internet e também no próprio no grupo Rio Pretense de apoio à adoção, que é muito importante, foi muito fundamental, né? É isso que a gente fez. A gente procurou o grupo, a gente se informou, a gente conversou sobre educação e tudo mais. Então, esse eu acho que é o início para você tirar todos os mitos, todos os preconceitos da cabeça e estar aberto para uma nova realidade, aberto para ser pai, para ser mãe, aberto para conhecer o seu filho, porque mesmo ele sendo um bebê ou uma criança maior, ele vai ter a sua personalidade, ele vai ter a sua história, então a gente tem que respeitar muito isso, ao mesmo tempo educando, tendo autoridade e tudo mais, como que é o papel do pai e da mãe. E transbordando de amor, né, Gil? Muito, sempre. Aí eu acho que o amor, ele traz essa disposição, a força para seguir tudo isso, a força para seguir tudo isso e todos os preconceitos. Gente, o programa foi muito legal, né, É Matheus? isso mesmo, excelente programa. Muito bom mesmo, espero que você tenha gostado. E a gente aguarda você na semana que vem com outro ponto de vista, com um tema interessante para você e para a sua família. Até mais.